Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos na gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Moisés Câmara. Hoje nós vamos ministrar mais uma videoaula. Esta aula que será ministrada no próximo domingo, do dia 23 de julho, que tem como tema o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será a lição número 4. Então todos os nossos irmãos, professores, pastores, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores, todos os irmãos em Cristo, são bem-vindos com certeza para esta nossa videoaula. Bem, o assunto, conforme já disse, o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o assunto do próximo domingo, lição número 4. Vamos então ao nosso texto áureo. Vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo tem esse texto que está em João capítulo 14, versículo 6. Um texto muito conhecido de todos. Eu quero ler nesse momento junto com os nossos queridos irmãos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Já vimos aí o artigo definido, né? Eu sou o caminho, né? Os artigos definidos. Então, o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus está aí sendo bastante enfático nesta sua declaração. Isso é importante porque com esta palavra do Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando que o único acesso a Deus é por meio de Cristo. Não há essa questão de haver outro conciliador entre Deus e o homem. Não há essa questão também, e é inútil alguém achar que existe uma medianeira entre o homem e Cristo, ou outra pessoa que substitua ao Senhor Jesus Cristo. Não existe. Então é inútil alguém achar que Maria intercede por alguém. Maria foi uma santa mulher, mas ela não intercede nem roga por nenhum pecador. É uma heresia do catolicismo romano achar que Maria roga por nós pecadores. Isso não existe, não há esta esperança e nem esta autorização do Senhor, do próprio Deus, ou do próprio Senhor Jesus, para que Maria venha interceder. De forma alguma, isso constitui mais uma heresia do catolicismo romano. Não existe essa figura de Maria como intercessora. Isso é algo que foi criado. Então o texto é muito claro quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é, Jesus é a condição sine qua non para que o pecador aproxime-se de nosso Deus. Saindo do nosso texto áureo, vamos à nossa verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e único Salvador. Então esta expressão, Filho unigênito, nós iremos explicar durante a ministração desse estudo. Como também o termo aqui fala plenamente homem, essa questão do, isto é, totalmente homem, inteiramente homem. Jesus foi inteiramente homem, claro, não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, porém, na condição, ele abdicou do seu poder para humanizar-se, para encarnar-se, e aí nós veremos que Jesus foi um perfeito homem, um perfeito varão, o único que não pecou. Meus queridos irmãos, saindo então da nossa verdade prática, nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, e nós vamos aqui dividir pelo menos em 4 partes para que possamos ler aqui na tela. Vamos a estes versículos. Então o que é que o texto está dizendo? Versículo 1 ao 4. O texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, isto é, Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Próximo slide. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. O verso 8. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Para que testificasse da luz. Verso seguinte, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao céu, que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Vejam bem, estava no mundo e o mundo não o conheceu, isto é, o desprezou, não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muito clara aí a expressão do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 13 e 14 diz assim: os quais não nasceram do sangue, isto é, esses que creem no verdadeiro Deus, que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, e continua o texto. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne. Aqui está a encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a leitura bíblica em classe está baseada aí nesse texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Bem, nós temos aqui um objetivo geral. Nosso objetivo geral é esse que está aí, explicar porque cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e plenamente homem. Então vamos explicar essa questão do unigênito, o que vem a ser isso, essa expressão Filho unigênito, vamos explicar. Saindo do nosso texto, do nosso objetivo geral, vamos aos nossos objetivos específicos. Nosso objetivo específico. Nós temos aqui 3 objetivos. O primeiro objetivo específico é esse: compreender que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Compreender que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Filho unigênito de Deus. O segundo é mostrar a deidade do Filho de Deus. Vamos mostrar a deidade do Filho de Deus aqui durante o transcorrer da nossa ministração. E o terceiro e último objetivo específico é este aí: apresentar a humanidade do Filho de Deus, esse lado humano do Filho de Deus, no nosso último tópico. Vamos ver isso aí. Bem, meus queridos irmãos, para nós alcançarmos os nossos objetivos, seguiremos o seguinte sumário. Sumário é o seguinte. Sumário é este aí, a introdução. Vamos logo em seguida, iremos fazer aqui uma introdução. Em seguida, teremos o nosso primeiro tópico. Essa lição tem 3 tópicos. O primeiro está aí, o Filho unigênito de Deus. O segundo tópico, a deidade do Filho de Deus. E o terceiro tópico, a humanidade do Filho de Deus. São esses 3 tópicos. E por último, faremos uma breve conclusão. Bem, aí está o nosso sumário. Nós vamos discorrer acerca desses 3 pontos fundamentais aqui da nossa divisão da nossa aula. É claro que cada tópico desse tem os seus subtópicos. Mas antes aqui, na questão de interagir com o professor, eu gostaria, inclusive vou projetar a próxima lição aqui, próxima transparência, ou próximo slide, sobre introdução. Mas antes, fazendo aqui uma interação com nossos professores, ou interagindo com os professores, e os professores podem também interagirem com os seus alunos. Nós vamos falar hoje sobre este assunto, que você já sabe qual é o assunto, né? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de fato Jesus é o homem mais importante que já viveu aqui nesta terra, que já pisou nesta terra. Ele é de fato o Cristo, o Filho unigênito de Deus. E falando sobre Jesus, olha, ninguém foi mais falado do que Jesus. Ninguém foi mais falado. O personagem onde os autores mais escreveram foram sobre Jesus. O personagem foi sobre Jesus. Muitos livros, revistas, sempre falando do Senhor Jesus Cristo. É claro que
o assunto Jesus é um assunto inesgotável. A Bíblia é que nos dá o maior cabedal de informações, é a palavra de Deus, as Escrituras, porém, ninguém foi mais louvado, inclusive, do que Jesus. Ninguém foi mais falado do que Jesus, ninguém foi mais louvado do que Jesus. Portanto, Jesus e muitos livros ainda serão escritos para falarem acerca do Senhor Jesus Cristo. E falando em revistas aqui, eu trouxe como exemplo aqui, por exemplo, só falando sobre Jesus, eu tenho aqui algumas das principais revistas que circulam aí nas bancas do nosso Brasil. Por exemplo, a revista Super Interessante. Essa revista Super Interessante, ela vem falar sobre Jesus, a verdade por trás do mito. É claro que nem sempre as matérias estão de acordo com o teor escriturístico da Sagrada Escritura, da Bíblia. Muitos aqui são pessoas que não analisam teologicamente o texto, simplesmente são pessoas que não têm um compromisso com a verdade, mas sempre estão falando, porque sempre que o assunto é Jesus, a revista vende bastante. Então, temos a revista Super Interessante. Outra revista de circulação aí semanal, a revista Veja, traz aqui falando sobre o poder da ressurreição. Então, temos aqui, e aqui na capa tem: eu sou a ressurreição e a vida, essa expressão do Evangelho de João que Jesus então fala, né? O poder da ressurreição, como o grande dogma do cristianismo resiste em um mundo cada vez mais cético, certo? A revista Veja também. Então, falam-se muito sobre o Senhor Jesus Cristo. Há uma revista aqui da Mitos Editora, Vida e Obra de Jesus Cristo também. Vou aproximar mais aqui, Vida e Obra de Jesus Cristo. Aqui está, né? Você pode levar, professor, se tiver revista para levar para a ministração domingo, na sua classe, leve para que seus alunos possam olhar. E também essa revista Galileu, fala também aqui, personagem de Jesus Cristo. Então fala: distorceram as palavras de Jesus, um novo livro afirma que passagens da Bíblia foram alteradas para sustentar os dogmas da Igreja Católica. Então, são assuntos, muitas vezes são especulações que falam sobre Jesus, mas a verdade mesmo está na Bíblia, na palavra de Deus. Só para nós iniciarmos este assunto aqui. Então, e outra coisa importante, já que nós estamos falando sobre o Senhor Jesus Cristo, é que Jesus foi o personagem, já falamos que foi o personagem mais importante da história. Aliás, a partir de Jesus, a história ela foi praticamente mudada. Muitos homens fizeram história, porém Jesus Cristo, de fato, ele dividiu a história. A história hoje é contada AC ou DC, isto é, antes de Cristo ou depois de Cristo. Isto mostra a grande importância que teve o Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui entre nós. Bem, naquela época você sabe que a Palestina estava debaixo do jugo romano. Roma era a nação belicosa, praticamente dominando todo o mundo ali, principalmente na área do Mediterrâneo. Muitas nações ali vassalas, pagavam altos impostos. Então, quando Jesus chega, né, naquele cenário da Palestina, os judeus, Israel, estava debaixo do jugo dos romanos. Precisamos entender isso. Além disso, havia a questão, os imperadores romanos eram considerados ali como deuses. Então, os romanos elevaram a tal ponto os imperadores romanos que chegaram a dar a eles títulos de verdadeiros deuses, né? Agora, deuses com D minúsculo. E com isso, os cristãos, inclusive, os cristãos foram rechaçados, inclusive até criticados, muitos perseguidos, até mortos. Por quê? Porque naquela época a pessoa deveria demonstrar toda a devoção aos imperadores, queimando incenso aos imperadores ou ao imperador daquela época. E os cristãos foram até chamados de ateus. Por quê? Porque não criam no imperador ou nos imperadores romanos como deuses. Muito bem. Só que o importante também, professor, destaca que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio com o aparato de um verdadeiro rei. Jesus apareceu na história de forma simples, nasceu num lugar onde não era comum uma pessoa nascer. Jesus nasceu no estábulo. Precisamente o seu berço foi um coxo onde os animais se alimentavam. Então vejam como Deus ele age, né, para que mostre toda a simplicidade do seu filho. Jesus não poderia nascer num berço de ouro porque
isso chamaria muita atenção, não é? Se Jesus era uma pessoa humilde, ele não poderia nascer, de fato, bem que ele merecia nascer num berço de ouro, mas ele, como a Bíblia mostra que ele despojou de toda a sua glória, nós começamos a entender a história de Jesus a partir do seu nascimento também, que foi cercado de situações de humildade, grande humildade. Bem, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão de toda a sua glória, conforme nós já falamos aqui, esvaziou-se a si mesmo, conforme Filipenses 2, verso 7, e a finalidade dele foi vir na condição de Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus abdicou da sua grandeza, da sua majestade excelsa para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este contato aqui, ainda podemos chamar aqui como introdução. Agora, de fato, vamos à nossa introdução, ainda falando ainda dos assuntos introdutórios, para que nós avancemos e aí cheguemos ao nosso primeiro tópico. Bem, aqui na introdução diz: há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. Toda a história de Jesus ela é fascinante, e aqui o autor colocou cristologia. Pastor, que termo é esse? Então é o estudo sobre a vida de Cristo. Cristologia é o estudo sobre a vida de Cristo. Tudo sobre Jesus é fascinante, tudo sobre Jesus pode ser estudado, é maravilhoso nós estudarmos a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, estimule aos seus alunos, professores, a conhecerem cada vez mais esta pessoa, este ser, este Deus chamado Jesus Cristo. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. É claro que não tem como, em poucas páginas da lição, nós aprendermos bastante sobre o Senhor Jesus Cristo. Precisamos ler muito, pesquisar bastante, através de enciclopédias, né, para que, é claro que já a Bíblia já nos dá sobejas informações, mas para estudar mais a fundo, a gente pode usar outros comentários, né, bons comentários, para que possamos estudar com mais propriedade a vida do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Como eu já disse, a Bíblia é suficiente para nos dar informações sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora, um detalhe importante é que se todos os livros já escritos no mundo hoje fossem para falar acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, esses livros ainda ficariam pobres de informações, porque Jesus foi uma pessoa singular e fez muitas coisas, e a sua obra, até hoje, homens escrevem acerca da vida, do ministério, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Porque é um assunto inesgotável. Então, ainda que todos os livros do mundo, imagine se todas as editoras agora parassem para falarem, chamar os autores para todos eles falarem sobre Jesus Cristo, mesmo que eles escrevessem grandes compêndios, ainda seria pouco para descrever a totalidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que estamos dizendo isso? Porque Jesus Cristo foi o maior ser, a maior pessoa, digamos assim, como ser humano. Ele é Deus, mas veio em forma humana. A pessoa mais singela, a pessoa mais singular que já pisou nessa terra foi o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos livros ainda precisarão ser escritos para descrever toda a totalidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Faltaria papel para definir toda a sua grandeza, a grandeza do Senhor Jesus Cristo. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Isto é, desde o Gênesis nós vemos essa questão, Deus trabalhando a questão da redenção do homem. A partir do Gênesis, Deus começa a já trabalhar, já vaticina ali em Gênesis 3 e 15 que Deus iria enviar o Salvador, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, desde o Antigo Testamento, este assunto, redenção do homem, salvação do homem, é estudado. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. Aqui o autor colocou. E por último, aqui ainda na introdução, você pode acompanhar na revista, o nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Então, a nossa finalidade aqui é a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. É lógico que não temos e nem teremos a ousadia de esgotar todo o assunto sobre o Senhor Jesus Cristo, mas vamos, na medida do possível, discorrer aqui os principais pontos. Então quero convidar o nosso irmão para o nosso primeiro tópico. Então vamos ao nosso primeiro tópico, o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito de Deus. Para isso, nós teremos aqui que estudar 3 subtópicos. O primeiro, o Filho de Deus. O segundo, significado. E o terceiro,
significado de unigênito, versículo 14, baseado no versículo 14 aqui, de um versículo da leitura bíblica em classe. Então vamos ao nosso primeiro subtópico. Nosso primeiro subtópico, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Bem, para nós é muito fácil a nossa fé em Cristo, nós entendermos que Jesus de fato é o Filho de Deus. A fé que existe em nós, colocada pelo Espírito Santo, nos condiciona a nós não usarmos a razão para crer nisso, porque não precisa. Nós simplesmente cremos no que a revelação, que a Bíblia Sagrada já diz. Porém, há pessoas que querem muitas vezes entender o mistério da Trindade usando a razão. E muitas vezes ficam com muitas dúvidas. Mas nós, graças a Deus, entendemos que Jesus de fato é o Filho de Deus. Mas já que vamos falar sobre o Filho de Deus, vamos discorrer aqui alguns pontos importantes. Primeiro, é que o apóstolo João explica o motivo que o levou a descrever ou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras. Então o apóstolo João, que foi o autor do primeiro capítulo da leitura bíblica em classe, nós vamos mostrar aqui um texto que vai nos mostrar qual a finalidade, qual a sua finalidade do próprio apóstolo João escrever o seu evangelho. Vamos lá? Vamos ver esse texto aqui. O que é que esse texto está dizendo? Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós vemos aqui, o propósito dos escritos joaninos e outros evangelhos é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, isto é, ungido, o Filho de Deus. Precisamos crer. Então, por que nós cremos? Porque foram escritas essas informações sobre Jesus Cristo para que nós possamos crer em Jesus como Cristo, porque Jesus é o Cristo, isto é, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Então aqui nós já vemos a verdade aqui. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E qual é a consequência de nós crermos nisso, no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus? É que crendo tenhais vida em seu nome. Então, crendo no Senhor Jesus Cristo, por meio da fé, nós tenhamos vida em seu nome. Isto é, tenhamos verdadeira esperança de uma vida eterna. Tenhamos vida. Está em João capítulo 20, versículo 31. Então, aí está a finalidade para que creiais, né? A finalidade. E também temos aqui a consequência, tenhais vida em seu nome. Então, a finalidade para que creias, e temos também a consequência, tenhais vida eterna. Então, aqui nós temos dois pontos significativos aqui nesse texto aqui. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo. Então, João escreve aqui, ele coloca, Jesus é o Cristo. Ele está aqui sendo muito enfático, apontando que Jesus é o Cristo, isto é, o prometido, o Messias, o ungido que viria. Então, este é o primeiro enfoque. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. Então, ele é o Cristo e o Filho de Deus. O outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. Isto é, a redenção está aqui. Crendo, tenhas vida em seu nome. Então, já descobrimos aí muitas coisas. Primeiro, para que creiamos que Jesus Cristo Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e a consequência é que tenhamos vida em seu nome. Isso é muito relevante para que nós entendamos isso. Sobre essa importância do significado do Filho de Deus, aqui a expressão está Filho de Deus, nós podemos entender o seguinte: Jesus, ele é Filho de Deus no sentido único. Para Filho de Deus, essa expressão, você pode explicar ao seu aluno, existem três formas de nós definirmos essa questão Filho de Deus. Existem os filhos de Deus no sentido geral, que são todos os homens são filhos de Deus. Por quê? Porque só nasceram por causa da obra de Deus, ou seja, da questão da multiplicação da raça humana, mas tudo isso foi plano de Deus. Então existem os filhos de Deus no sentido geral. Os filhos de Deus no sentido geral são todas as pessoas. Mas existe o Filho de Deus, existem os filhos de Deus no sentido especial. Quem são esses? São aqueles que, através do nome do Senhor Jesus Cristo, professaram a fé no nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus os adotou na sua família. São chamados filhos, filho no sentido especial. Mas existe o filho no sentido único. O filho no sentido único só é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é verdadeiramente o filho no sentido único. Então, guarde isso aí, leve para a sua sala de aula
e pergunta aos seus alunos, explica aos seus alunos, existem 3 definições para filho de Deus. Filho de Deus no sentido geral, que são todos os homens, foram criados por Deus. Os filhos de Deus no sentido especial, são aqueles que nasceram de novo, através do Espírito Santo, que a fé os apontou a Cristo, ou os levou a Cristo. E também existe o Filho no sentido único, este só é Jesus Cristo, sentido único, somente Jesus Cristo. Então, é Filho no sentido único, isto é, unigênito. Bem, além disso, é importante aqui mostrar aos nossos irmãos, ainda sobre o Filho de Deus, havia essa promessa. A profecia de Isaías expressa assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Veja bem, um filho se nos deu. E o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O texto aí, ele é muito importante. Então, veja que a nossa lição mostra. Note que o menino nasceu. Então, um menino nasceu. Mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu. Observe bem. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isto é, então Deus nos deu o seu Filho amado para ser o nosso Salvador. Um filho nasceu, mas um menino nasceu, mas um filho nos deu. Deus nos deu esse filho. E este filho é o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que Deus, quando fez Adão, já fez Adão adulto. Mas Jesus, ele não chegou aqui já adulto. Claro, você sabe dessa história. Ele teve que nascer. Ele foi prometido ser gerado. Foi gerado, né? Foi uma criança, tornou-se um adolescente e posteriormente um adulto. Então Jesus passou por todas as fases que todo ser humano passa. Desde a gestação, né? Sua mãe teve o seu filho. E ali Jesus teve uma vida como outra criança qualquer, passando por todas as fases de uma vida. O nascimento desse menino. O nascimento desse menino aconteceu em Belém, né? Belém, muito conhecido, aí, muito citado na Bíblia. Belém. Que, de fato, Belém, não sei se dá para você observar aqui, está bem aqui, Belém, aqui coloquei essa seta para mostrar Belém. Belém ficava próximo a Jerusalém, a cidade de Davi, chamada Belém, né? Foi aqui que Davi praticamente nasceu e morou, até uma determinada fase da sua vida. Então, uma cidade que não era muito expressiva, mas era uma cidade, aliás, não era uma cidade esquecida, mas uma cidade expressiva, porque era a cidade do próprio Davi, muito conhecida nas Escrituras. Não era uma grande cidade, mas era uma cidade famosa, porque de lá saiu o maior rei de Israel, que foi o rei chamado Davi. E havia uma profecia em Miqueias capítulo 5, versículo 2, fala sobre a vinda do Salvador e o nascimento dele dar-se-ia na cidade de Belém. Então Jesus nasceu em Belém, né? Então o nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. Inclusive tem outro texto aqui para mostrar que Jesus ele foi gerado desde a eternidade. Olha o que é que diz o texto. E agora glorifica-me tu, ó Pai. Aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isto é, o que o texto está mostrando aqui? Está mostrando a eternidade de Jesus. Jesus não foi algo assim que ele só passou a surgir a partir do seu nascimento. Jesus é desde a eternidade. Ele estava com o Pai. Nós vimos aqui o Gênesis na lição anterior, quando Deus diz, façamos o homem, né? Então, observe, façamos o homem. Façamos o homem. Então, Deus estava... Quem é que estava ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui Jesus está mostrando que desde a fundação do mundo ele já existia com o Pai, já coexistia com o Pai. Então, ele diz, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus, ele não teve... O nascimento foi entre nós. Ele precisou humanizar-se, ter um corpo, viver como os homens aqui. Mas ele é desde a eternidade. Aqui está o texto muito claro aí nesse aspecto. Então ele foi gerado desde a eternidade. E tem outro texto ainda, importante aqui, para que possamos ler para os nossos irmãos. Esse texto de João 17, 24 diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam contigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, o Filho já existia. Jesus já existia.
Ele já existia. Não tinha vindo ao mundo ainda para pisar aqui nesse chão, nessa terra, mas estava com o Pai desde a eternidade. Então, esse assunto é muito importante para que possamos entender esse assunto que nós vamos ministrar. Isto é, mas o Filho foi gerado desde a eternidade, pois transcende a criação. Isto é, Jesus excede a criação. Jesus, ele sobrepuja a criação, porque ele é antes de todas as coisas. Há outro texto aqui interessante para mostrar aos nossos queridos irmãos. Esse slide aqui, Colossenses 1,17. Nesse texto aqui, o que é que o texto diz? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então veja mais um texto que ratifica, isto é, que confirma que Jesus é antes de todas as coisas. Então Jesus não foi criado, ele já era com o Pai, já coexistia com o Pai. Então Jesus não é fruto de uma criação de Deus, que Deus de repente, vou fazer um filho. Não, de forma alguma, ele já coexistia com o Pai. Aqui está o texto, o próprio Senhor Jesus, Paulo escrevendo aqui a igreja de Colossos, ele dizia, e ele aqui está se referindo a Cristo, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, né? Isso aqui vai estar de acordo com o capítulo 1 de João, mostrando que desde o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa questão. Muito bem, então, ele é antes de todas as coisas subsistem, isto é, permanecem por ele. Todas as coisas permanecem por ele, né, por meio dele. Bem, é como disse Atanásio de Alexandria, a lição aqui o autor coloca, é como disse Atanásio de Alexandria, né, em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus. O que ele diz aqui? Tem uma frase aqui bem importante aqui deste personagem chamado Atanásio. O que Atanásio disse? Um dos pais da igreja. Então Atanásio, que é uma figura que você pode encontrar na internet, não existe só essa figura, existem outras figuras, né? Atanásio de Alexandria, você pode ir no Google digitar Atanásio de Alexandria, vai aparecer essa imagem e outras imagens para que você possa ilustrar a lição. Olha a frase dele. Atanásio, ele disse, o pai não seria pai se não existisse o filho. Então, essa frase muito curta, porém muito eficiente, quando ele diz, o pai não seria pai se não existisse o filho. Então, está aí o que disse Atanásio a respeito do pai e do filho. O pai não seria pai se não existisse o filho. Muito bem. Bem, na verdade, ainda tem alguma informação para falar para os nossos irmãos acerca de Atanásio. Ele foi o grande, conhecido também como grande ou confessor, né? Um importante teólogo cristão. Este personagem chamado Atanásio, um importante teólogo cristão chamado Atanásio. Foi o defensor do trinitarianismo contra o arianismo no século IV, esse personagem. Defensor do trinitarianismo, ele cria em três pessoas, né? Não três deuses, mas três pessoas que formavam ali, os três eram Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas eram Deus, né? Muito bem. Vamos ao nosso segundo subtópico agora. O nosso segundo subtópico é este aqui, significado. Então, ainda dentro do assunto, o Filho unigênito de Deus, vamos falar agora sobre o significado. É amplo, então o significado Filho na Escritura é amplo. E uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. Mesma natureza do Pai. Vamos ler mais um texto. Essa lição está rica em textos, por quê? Porque a gente precisa fundamentar o que estamos dizendo aqui, o que o autor colocou na lição, para que os irmãos estejam bem fundamentados acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tanto a sua divindade, como Filho, como Deus também. O que é que o texto está dizendo aqui em João 14, verso 8 e verso 9? Disse-lhe Filipe, aqui foi quando Filipe queria ter uma revelação maior sobre o Pai. Filipe então disse para o Senhor Jesus, um dos seus discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Filipe pediu para Jesus mostrar o Pai, e Filipe, e o Senhor Jesus Cristo, foi muito claro. Estou há tanto tempo convosco que você está me pedindo para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, mais um texto que mostra a divindade do Senhor Jesus Cristo.
Quando Jesus se declarou filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade. E os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. Aí vamos mostrar outro texto, o texto que está em João, capítulo 5, versículos 17 e 18. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você sabe que os judeus se irritavam sempre quando Jesus usava muito essa expressão, meu pai, o pai. Ele sempre, isso fazia com que aumentasse ainda a hostilidade dos judeus contra o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele se referia a Deus como seu pai. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava ou quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, isso aumentou a hostilidade dos judeus contra o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, essa declaração de Jesus incitou a hostilidade das autoridades religiosas da sua época. Bem, prosseguindo, o mestre diz: eu e o Pai somos um. Então aqui está um texto, mais um texto, que está mostrando. Isso aqui está mostrando o que, irmãos? A divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, eu e o Pai somos um, isto é, uma só pessoa. Então, João, capítulo 10, versículo 30, né? Aqui está. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus não está dizendo que existem dois deuses, mas ele, como filho, e o Pai, somos um. Ele foi muito claro neste aspecto, definindo aí a sua pessoa. Então, está falando aqui, o texto está nos mostrando o quê? A unidade composta. Lembra-se quando nós falamos, quando Deus disse para o homem, para Adão, que o homem deixe o seu pai e sua mãe e una-se a sua mulher e sejam ambos, os dois uma só carne? Está falando o que ali? De unidade composta. Aqui, duas pessoas formando um Deus. Formando um Deus, e não dois deuses, de forma alguma. Vamos prosseguir. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclarece o que significa ser filho de Deus. Então Jesus, ele muitas vezes dirigiu-se aos judeus falando que ele era o filho de Deus. Ele expressou-se isso por várias vezes. E aqui nesse texto, nesse slide que nós vamos apresentar aos nossos queridos irmãos, olha o que Jesus disse: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque dizes, sou filho de Deus. Então, o que é que Jesus estava mostrando? Se o Pai enviou o próprio Filho Jesus Cristo, eles estão acusando Jesus de ter dito blasfêmias, como é que eles poderiam dizer isso se o próprio Pai estava enviando? Então, quem eles queriam que Deus enviasse? Uma pessoa profana e que nada tivesse com Deus? Deus não poderia mandar um profano representando o próprio Deus. Mas ele mandou quem? Mandou o seu próprio Filho. Jesus veio na condição de filho. Jesus não veio na condição de Deus. Ele veio na condição de filho. Se ele estivesse vindo na condição de Deus, as pessoas não suportariam nem a sua presença. E ele também não teria sofrido como ele sofreu. Mas Jesus precisou ter um corpo humano para aqui conviver com as pessoas, ver o que as pessoas passar, para nos dar o exemplo de que é possível alguém nesse corpo humano vencer o pecado. Então ele tinha que vir com o corpo humano e não como o corpo de um Deus. O corpo de um Deus, de forma alguma. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Então, se alguém, pessoas desde a época da igreja primitiva, ali, século II, século III, século IV, pessoas, algumas se levantaram, algumas pessoas, né, pessoas céticas, até mesmo de dentro da igreja, que começaram a questionar essa figura da pessoa de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu relacionamento com o Pai, como era que ficava isso. Então, houve muitos debates acerca dessa questão. Então, alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Jesus veio, claro, na condição de filho, mas ele é Deus. Então, não há Deus como o Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso último subtópico. Nosso último subtópico, ainda do tópico primeiro, Filho unigênito de Deus, vamos falar sobre o significado de unigênito, essa expressão unigênito. O que significa isso? Bem, a etimologia, que trata da origem das palavras, a etimologia do termo unigênito, não é? Que realmente unigênito é a tradução de uma palavra grega, que no grego é monogenes, que significa único gerado. Então essa expressão monogenes
significa uno gerado. Em grego, né? Indica a deidade do filho. Então a etimologia do termo unigênito, que já está traduzido aqui, o pastor já colocou monogenes ou monogenes, mas quando se faz a transliteração coloca monogenes. Em grego indica a deidade do filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento. E eu fiz questão de olhar cada texto aqui, realmente, cada texto. Olhei aqui no grego, eu tenho um Novo Testamento no grego, olhei essa palavra, realmente está aqui de acordo com o que o pastor colocou, o nosso comentarista. Então essa palavra, ela só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas. 3 em Lucas, vamos olhar aqui o texto. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então esta palavra no grego é monogenes, essa palavra monogênea aqui está, que significa filho único, monogenes. Mas também aparece em outro texto. Nesse texto aqui, é a filha de Jairo, né? Lucas 8,42. Porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava a multidão. Novamente vai aparecer no grego a mesma expressão aqui, filho único. E a mesma expressão aqui, filha única, como monogenes, né? Tanto para único como para única também. E ainda, outro texto aqui está aqui um pouquinho embaixo. Diz assim, eis que um homem da multidão clamou dizendo, mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Novamente, Lucas 9,38. Novamente aparece o termo monogenes. Monogenes aqui para dizer filho único. Em Hebreus, então já vimos aqui uma referência de Lucas, vimos a referência, 3 referências de Lucas, né? 7,12, 8,42 e 9,38. Mas há uma referência também importante aqui em Hebreus, é uma epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo número 11, versículo 17. Novamente vai aparecer o termo monogenes aqui. E no hebraico aparece monogêner. Aqui está. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, porque era o seu filho único, unigênito no sentido de foi o filho. É claro que ele já tinha Ismael, mas tratando-se do seu filho de Sara, né, o casamento legítimo entre Abraão e Sara, este foi o seu filho unigênito, de Abraão com Sara e não com Abraão com Agar. Então o termo aparece no grego, Hebreus 11, verso 17, a mesma expressão que nós já vimos em Lucas, para se tratar ali das 3 referências que nós já vimos, como também aparece em Hebreus. E as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos. E agora vamos ver os textos aqui joaninos, se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, aqui novamente, monogênes, cheio de graça e de verdade. Aparece o termo aí, monogênos. E ainda no texto aqui, no João capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, o monogenes, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, estamos aqui tratando acerca do significado de unigênito. O vocábulo vem de monós significa único, e de genés, que nos parece derivar de genós, raça, tipo, e não necessariamente do verbo genal, que significa gerar. Então, a Vulgata Latina traz essa expressão unigênitus, que significa único gerado. Então, Jesus é o único filho gerado de Deus. Isso foi importante porque isso influenciou a construção do credo niceno no ano 325 depois de Cristo, que foi revisado em Constantinopla em 381 depois de Cristo. Bem, então unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É um termo até grande, né, essa palavra aqui. Então, quando essa expressão unigênito se refere ao Senhor Jesus Cristo, está falando de quê? De consubstancialidade. Veja que Abraão gerou a Isaac. Nós vimos aqui que vimos aqui a filha de Jairo, porque Jairo gerou, mas não era da mesma substância, né? Agora, em relação a Deus, em relação
a geração de Jesus Cristo, né, que foi gerado pelo Espírito Santo, nós podemos entender que esta ideia aqui de filho unigênito significa da mesma substância, da mesma. É exatamente o que declara o credo niceno. Nós vamos mostrar aqui o credo niceno. O credo niceno diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Isso aqui não é o credo niceno, aqui é um texto ainda. Aqui é o texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é o texto que faltou eu ainda apresentar aos irmãos. Peço até perdão aos nossos irmãos. É outro texto que fala sobre a questão de Jesus, seu filho unigênito. Nesse texto aqui, né, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, pois está aqui. O seu filho unigênito. Novamente, monogênese aparece aí no texto. E aqui também, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, mais uma vez aparece o termo aí, monogênese. Agora sim, vamos a essa questão do credo niceno. Aqui ainda é outro texto. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4, verso 9, era um texto que estava aqui no nosso plano de aula. E aí nós passamos aqui, eu peço mais uma vez desculpa ao nosso irmão, perdão ao nosso irmão. Vamos lá. Agora acredito que agora vai ao credo niceno. Agora sim, graças a Deus. Pronto, aí está. O credo niceno diz: e cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, cremos num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai. Então, novamente aqui, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Então está aí o credo niceno, bem expresso aí, mostrando que Jesus, ele foi gerado e é da mesma substância do Pai. O texto está dizendo aqui que Jesus é Deus, porque observe, cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus. Então Jesus é Deus porque veio de Deus. Luz de luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Então está aí o credo niceno bem expresso aí, mostrando a deidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, aqui, amados, nós teremos, nesse momento aqui, teremos a nossa síntese do tópico. Tópico 1. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Não há dúvida quanto a isso. Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, porque foi gerado da mesma substância de Deus. Aí, a palavra, nós acabamos de ler aqui várias referências que mostram, que apontam que Jesus foi gerado de Deus. E é Filho de Deus. Bem, saindo agora dessa síntese do tópico primeiro, nós vamos para o nosso segundo tópico. Nesse segundo tópico, vamos falar sobre a deidade do Filho de Deus. A deidade do Filho de Deus. Para isso, nós teremos três subtópicos. Primeiro, o Verbo de Deus, João 1, verso 1. As reações à divindade de Jesus Cristo. E terceiro, o relacionamento entre o Pai e o Filho. O relacionamento entre o Pai e o Filho são esses três subtópicos. Primeiro, o Verbo de Deus. Vamos falar essa questão do verbo, né? Bem, o verbo é uma palavra grega que significa logos, né? E no grego essa palavra ela expressava discurso ou razão. No grego significa isso, logos de Deus. O grego significa discurso ou razão. Bem, o termo Deus aparece duas vezes nessa passagem. Vamos olhar aqui a passagem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí nesse texto mostra, por duas ocasiões, o nome de Deus duas vezes. Então o termo Deus aparece duas vezes nessa passagem. Uma delas é referência ao Pai, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus, tá? Isso aqui, com Deus, significa o quê? Está com o Pai. E o verbo era Deus, isto é, o verbo estava com Deus, né, se referindo ao Filho. Bem, então,
um relacionamento entre o pai e o filho. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano. Então, o que é isso, pastor? Então, esse relacionamento intratrinitariano mostra aqui este relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, esse relacionamento intranitariano. É isso que se está mostrando aqui. Ou seja, entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo. Então, havia esse relacionamento, essa coexistência da Santíssima Trindade presente antes mesmo da criação. Então, aqui está o texto muito claro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde o princípio, Jesus estava com Deus. E, consequentemente, claro, lógico, o Espírito Santo estava com Deus também. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo, para deixar ainda você guardar mais na memória isso que nós acabamos de falar. A preposição grega pros, isso apresenta-se no grego, não no português. No pros. Então, na preposição grega pros, usada para com, por isso que diz, estava com Deus, no grego aqui é pros. Pros significa com Deus, é com, né? Nessa segunda cláusula diz respeito ao plano de igualdade. Então, esse termo aqui, estava com Deus aqui, essa expressão aqui, no grego é pros, e no português com, significa o quê? Plano de igualdade, na mesma igualdade. E intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o pai e o filho, um golpe mortal contra o sabelianismo. O que pregava o sabelianismo, né? É uma heresia que negava a Santíssima Trindade. Então, o sabelianismo, através do seu fundador Sabélio, né? No século III, Sabélio dizia o quê? Ele negava a Trindade, afirmando haver uma única substância ou pessoa. Então, ele negava a Trindade, essa pessoa chamada Sabélio, no século III. A segunda referência é o Verbo era Deus, aponta para o Filho. Então, primeiro aqui aponta para o Pai, o Verbo estava com Deus, aponta para o Pai, e o Verbo era Deus, está apontando para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais um Deus, não estamos falando aqui de 2 deuses, nem 3 deuses, estamos falando apenas de um Deus. Então, não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, posto que ao apóstolo João, foi revelado pelo Espírito que o Verbo divino estava incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Então é claro que Jesus era distinto do Pai, na sua função de filho. Olha o texto aqui. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que lhe parece, o que parece ter lhe será tirado. Então, João 8, 17 e 18. Esse texto aqui. O outro texto está mais claro aqui. Vamos ver. Muito bem. Pronto, esse texto que eu estava querendo chegar aqui. Aquele outro texto apareceu ali, mas ali foi um erro da nossa parte. Eu queria esse texto aqui. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Estamos vendo aqui a igualdade, né? Então aqui está em 2 João. Isso aqui tem que ter ficou junto, mas já um espaçozinho aqui. Então, está mostrando aqui o seguinte. Não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, pois que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o Verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Por isso que o texto diz aqui, ó, graça e misericórdia, paz da parte de Deus, Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, Filho. Então aqui está distinguindo aqui o Pai e o Filho. Seja convosco na verdade e caridade, isto é, a junção dos dois aqui. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Nesse texto aqui, estamos vendo aqui a finalidade do Pai, nos dando paz, né? Paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Então, a graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Então, está mostrando aí esta relação indivisível da deidade, isto é, a paz
de ambos, a paz de ambos para abençoar. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade a dizer que, olha aqui o que Paulo diz. Nós estamos falando aqui de mais de um Deus ou de vários deuses. Estamos falando aqui de um único Deus, tá, amados? Então o texto diz assim, olha. Olha só o que Paulo colocou. 1 Coríntios 8, verso 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então está mostrando aí que Deus é um só. Paulo não falou acerca de dois deuses. Ele não disse em nenhum momento que Deus é um Deus e o Filho é outro Deus. Não, mas aqui é apenas um Deus. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então Deus, existe o Deus como Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, que é Deus, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então Paulo aí mostrando aí essa verdade a respeito desse relacionamento entre o Pai e o Filho. Do Pai, de quem é tudo para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8, verso 6. Então, isso aí está mostrando o quê? O monoteísmo cristão. Então, há um só Deus. Está falando aí do monoteísmo e não de outra crença, né? Ou politeísmo, não. Está mostrando aí que existe só um Deus. Então, Deus na condição de Pai, mas também Jesus Cristo na condição de Filho, é Deus também. Bem, terminado esse tópico primeiro, subtópico, vamos ao segundo subtópico. Mais para frente. Bom, reações à divindade de Jesus. Reações à divindade de Jesus. É claro que os apóstolos Paulo e João, como os demais, né, sendo judeus, eles foram criados, sabiam que viviam num contexto onde predominava o monoteísmo, isto é, crença num só Deus. Tanto Paulo sabia disso, como os apóstolos sabiam disso também. Portanto, não admitiu em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. A gente vou apresentar aqui aos irmãos umas 3 referências. Por exemplo, aqui, versículo 28. Então, vamos ler aqui Marcos, capítulo 12, versículos 28, 29 e 30. Então, reações à divindade de Jesus. O texto diz: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então Jesus aqui ratificando que Deus é um só. Só um instantinho. E aí Jesus prossegue: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Está em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 30. Então Jesus está aí ratificando que nós não estamos tratando aqui de 3 deuses, nem de 2 deuses, mas de um só Deus. Claro, Deus na condição de Pai e Ele na condição de Filho, que também é Deus. Então Paulo, muito claro aí, Marcos, escreveu isso aí, essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então está destacando o que aí? O monoteísmo. Observamos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade, de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Então, todas as vezes que Jesus se expressava como sendo filho de Deus e mostrando o Pai como o seu Pai, seu próprio Pai, havia uma reação contrária dos judeus. Por exemplo, nesse texto aqui de João capítulo 5, versículo 18, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, judeus, conforme nós já falamos anteriormente, em outro tópico, e isso, sempre que Jesus mostrava o Pai, ele na condição de filho e Deus na condição de Pai, isso trouxe uma reação hostil da parte dos judeus que hostilizavam o Senhor Jesus Cristo. Então, os judeus entendiam isso como uma verdadeira blasfêmia da parte do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta. Por mais que os judeus
hostilizassem a Jesus, os judeus, os apóstolos não se intimidaram e continuaram a falar, a defender que realmente Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Nós vamos projetar aqui mais alguns textos. Por exemplo, Tomé. Imagine se Tomé tivesse dado essa declaração diante ali do Senhor Jesus Cristo na presença de muita gente. Ele disse isso na presença do discípulo, mas ele disse, e os judeus que sabiam que só havia um só Deus, Tomé de forma alguma ficou melindrado ou ficou envergonhado em mencionar que de fato Jesus é Deus. Então Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Olha, nenhum judeu chamaria alguém de Deus se não fosse ao próprio Deus. Mas Tomé reconheceu que Jesus é Deus. E é interessante aqui, nesse texto aqui, Jesus de forma alguma reprova a atitude de Tomé. Jesus em nenhum momento disse, olha, você foi longe demais, você me chamou de Senhor, você me chamou de Quirios, você me chamou de Deus. Mas Jesus não, aceitou a adoração. Por que ele aceitou a adoração? Porque ele é Deus. Então Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Veja que, neste caso aqui, Jesus, sendo Deus, que agora estava na condição de filho, mesmo assim na condição de filho, ele não reprovou Tomé por ter lhe chamado de Deus meu, de forma alguma. Por quê? Porque Jesus de fato é Deus. Se Jesus não fosse Deus, teria repreendido Tomé. Olha, Tomé, você agora se excedeu demais. Você, além de não ter fé suficiente, você também exagerou. Mas Jesus, ao contrário, ele aceitou essa adoração. Por quê? Porque ele é Deus. Então, consideremos isso é muito relevante aqui, essa declaração de Tomé. Há outros textos, nós vamos colocar aqui, apenas eu frisei esse. Por isso, amados, não hesitemos em proclamar que Jesus Cristo de fato é Deus. Não devemos de forma alguma nos eximir disso. Devemos declarar abertamente que Jesus de fato é Deus. Então, precisamos entender essa verdade absoluta, que Jesus de fato é Deus. Como terceiro subtópico, ainda do segundo tópico, né, temos aqui o relacionamento entre o pai e o filho. Esse relacionamento, como foi esse relacionamento entre o pai e o filho? Como foi isso? Deus ficou no céu, enviou seu filho? Vamos ver isso aqui. O relacionamento entre o pai e o filho. Os muçulmanos, eles não creem que, para eles é até uma ofensa, né, chamar Jesus de filho de Deus. Por quê? Porque eles entendem Deus como o Criador. O muçulmano, se você disser para ele que Jesus é o Filho de Deus, ele vai entender que Maria, que Deus teve relações com Maria e aí nasceu o filho. Então, infelizmente, eles entendem dessa forma. Inclusive, eu quero ler aqui na página 55 do livro A Razão da Nossa Fé, o que foi que o pastor Ezequiel Soares colocou. Na página 55, os irmãos podem ver essa questão ainda, diz assim, os muçulmanos consideram ofensa chamar Jesus de filho, pois analisam essa relação no plano humano. Eles creem que pregamos que Deus teve relações sexuais com Maria. Imagine só, pois assim interpretam o nosso conceito de filho de Deus. Diz a religião islâmica, aspas, originador dos céus e da terra, como poderia ter prole quando nunca teve esposa? E foi ele que criou tudo que existe e é onisciente. Ao Corão, capítulo 6, versículo 101. E aí o autor diz, nenhum cristão no mundo pensa dessa forma. Essa caricatura é invenção deles. Jesus é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus, conforme João 8,42. Pois é, os muçulmanos não entendem Jesus como Filho de Deus. Para eles, isso é uma blasfêmia, porque para eles, Deus, se nós assim consideramos, se eles interpretassem, se eles fossem levar isso para na sua concepção deles, eles achariam que Deus teve relações com Maria. Então imagine só como é que os muçulmanos creem na figura ou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Infelizmente torcem a palavra, não entendem como nós entendemos. Bem, os pais da igreja, você sabe que os pais da igreja são aquelas primeiras pessoas que depois dos apóstolos foram os defensores da fé apostólica.
e travaram grandes embates religiosos. Então aqui diz, os pais da igreja perceberam também que além das construções tripartidas, isto é, das três pessoas, do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico revelado, você sabe que o cristianismo é a religião revelada, nas escrituras, havia ainda construções bipartidas, que identificam a mesma deidade no Pai, no Filho. Isto é, graças a Deus que houve um cuidado desses pais da igreja em preservarem a sã doutrina, né? Então eles tiveram esse cuidado. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Então, vou mostrar aqui mais um texto que vai nos mostrar que tanto Deus como o Filho, Jesus Cristo, eles estavam no mesmo nível de divindade. Em Gálatas 1, verso 1, vamos ver essa expressão. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem da parte do homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1, verso 1. Então está mostrando aí na mesma igualdade. Ó. Ele diz, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Isto é, inclusive ele coloca Jesus Cristo aqui, né? E menciona primeiro Jesus Cristo e depois Deus, por Deus Pai. Isto é, no mesmo pé de igualdade. Então, Paulo coloca o Pai e o Filho e aparece no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas, ou seja, do Pai e do Filho, né, prova que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância. Isso vai ficar mais claro ainda no concílio de Nicéia e também no outro concílio que ocorreu. Aqui foi no concílio, vamos ver aqui, de Calcedônia, me lembrei agora, concílio de Calcedônia, daqui a pouco, se for possível, vamos ler para os nossos queridos irmãos. Prosseguindo, amados, então essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e tanto o Pai como o Filho terem a mesma substância, são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Então, para nós, cremos na Trindade. Isso é muito fácil, né? Nós cremos é uma verdade inquestionável, nós cremos no mistério, e de fato é um mistério, porém a Bíblia nos mostra de forma contundente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade existe. As três pessoas formam uma só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só Deus, e não há três deuses. Isso é muito fácil de nós entendermos, porque nós admitimos, cremos pela fé e também pelo teor do que a Bíblia, muito clara, nos apresenta. Então, estas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, porque Deus na condição de Pai, Deus sempre aparece na condição de Pai, e Jesus sempre aparece na condição de Filho. Veja o seguinte exemplo. Vou mostrar aqui mais um texto aqui. Esse texto está em Romanos, capítulo... Esse texto aqui... isso aqui é importante. Essa figura aqui eu não tinha colocado aqui no meu plano de aula, mas ela aparece aqui. Para explicar bem, vejam bem. Aqui nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é importante. O Pai não é o Filho. Então o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Agora, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso aqui é importante nós entendermos. O professor pode na internet e baixar no Google e você coloca lá Santíssima Trindade. Vai aparecer isso aqui, vai aparecer como um triângulo. Eu gostei mais dessa forma aqui, porque está mais fácil de entender. Então vejam bem, aqui nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais uma vez, né? Aqui no meio Deus. Então o Pai não é o Filho. O Pai nunca aparece na condição de Filho. O Filho não é o Espírito Santo, porque Jesus disse: eu vou enviar outro Consolador, né? No mesmo porte do Senhor Jesus Cristo, com o mesmo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo não é o Pai. Em nenhum momento na Bíblia você vê o Espírito Santo sendo o Pai. Porém, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, as três pessoas são Deus. Então, esse quadro aí é excelente para que possamos entender melhor essa forma didática para nós entender. Mas há um texto aqui que eu quero mostrar aos irmãos, esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O que é que o texto está dizendo aí?
Está dizendo o seguinte: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Novamente, essa construção aí é bipartida, tá? Mostra aqui o Pai, né, e do Senhor Jesus Cristo. Então, mas todos aí os dois estão em mesmo pé de igualdade. Então o texto está nos mostrando. Veja o seguinte exemplo: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a graça e paz de ambos, né? Paz, graça e paz de ambos. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essa. Então, importante também essa questão aqui. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender isso aqui. Então, vejam bem. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está chamando aqui de Jesus Cristo de Deus. Ó. Observe bem. Ele diz: alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então está dizendo aqui que Jesus Cristo é Deus. Então, mais um texto que aponta para a divindade do Filho. Bem, então essas questões relacionadas à fé não se explicam através ou não se explica racionalmente, mas sim apenas usando a fé e crendo no teor escriturístico da palavra do Senhor. Bem, meus amados, aqui nós vamos à síntese do nosso tópico, e a síntese é essa aí. A síntese do tópico 2. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então, Jesus Cristo, você tem que entender, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele veio na condição de filho, mas não deixou de ser Deus. Claro que ele não estava com todo o seu poder. O poder de Jesus Cristo, ele novamente teve este poder quando ele ressuscitou, quando ele diz: agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele veio na condição de filho. No caso, podemos entender que Jesus era, de certa feita, assim, limitado. Por exemplo, Jesus não era onipresente. Para ele estar na Galiléia, para ir para a Judéia, ele tinha que atravessar a Samaria. Para atravessar o mar da Galiléia, se bem que ele andou muito de barco, né, para fazer essa travessia, se bem que ele poderia fazer andando, mas ele tinha que se locomover, usando seus pés, né? Por quê? Porque ele não era onipresente. Por quê? Porque ele veio na condição de ser humano. E nenhum ser humano é onipresente. Bem, vamos continuar? Então vamos agora ao nosso terceiro tópico, amados. O nosso terceiro tópico, vamos falar sobre a humanidade do Filho de Deus. Essa humanidade tão contestada, principalmente pelos primeiros anos ali após a era apostólica, os primeiros anos da igreja, foi muito contestada essa questão do corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Principalmente o gnosticismo, que dizia que a matéria, o corpo, ele é propenso à maldade, o corpo é mau, o corpo é para dar vazão ao pecado, porque o corpo se corrompe, o corpo é ruim mesmo. Por isso que eles diziam que Jesus Cristo era um espírito e não veio em corpo. Porque se admitisse que Jesus Cristo veio em corpo, para eles Jesus não era tão bom assim, né? Jesus tinha suas falhas para ele. Por isso que eles admitiam que Jesus veio em espírito e não em corpo. Mas claro que Jesus veio em corpo, né? Em corpo ele sofreu. Vamos mostrar aqui N exemplos, vários exemplos aqui, pelo menos uns 5 ou 6 exemplos, que vai nos mostrar que Jesus realmente ele veio na condição de ser humano. Ele encarnou-se, ele viveu como nós, sofreu as agruras da vida, sentiu sono, o cansaço, teve fome, teve sede, enfim, passou por várias situações. Agora, a grande diferença é que Jesus Cristo não pecou. Bom, bem, vamos aos nossos 3 subtópicos. O primeiro, e o verbo se fez carne. O segundo, características humanas do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, necessidade da encarnação do verbo. Saindo então desta apresentação, vamos ao nosso primeiro subtópico, e o verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho, nós vamos apresentar aqui esse texto, João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa expressão joanina, João está se referindo a quem aí? A Jesus Cristo. Quando ele diz vimos a sua glória, por causa daquela manifestação do Senhor Jesus, quando Jesus sobe ali no monte, ele se transfigura, e ali estava Pedro, Tiago e João.
Jesus pediu para depois só falarem acerca dessa manifestação do Senhor Jesus Cristo ali, quando ele se transfigurou, após a ressurreição de Jesus. Então, ele, bem claro, ele diz, o verbo se fez carne. Está dizendo o quê? Que Jesus, Deus, ele teve que ser um ser humano. Ele teve que encarnar-se, isto é, ele teve que nascer. Então, o verbo, lembra de João 1, verso 1? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele diz, o verbo se fez carne, isto é, se fez ser humano. E habitou entre nós, né? Tabernaculou conosco, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, vamos lá. Então, o prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus, né? Aqui, natureza divina, mostrando que o verbo se fez carne. Ele está falando aqui da natureza divina. E conclui com a sua humanidade, quando ele diz aqui, habitou entre nós. Então, habitou entre nós revela a sua humanidade. Aliás, desde o início, né? Se fez carne. O verbo, está falando de Deus aqui, se fez carne, isto é, ser humano, e habitou entre nós. Então, está falando tanto da natureza divina de Jesus, como da sua natureza humana. Nesse versículo aí, apresenta as duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. E falando sobre isso, Jesus é o único ser em todo o universo que tem duas naturezas. A natureza humana, porque herdou de Maria, que o concebeu, mas também tem a natureza divina, porque foi o Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Conforme nós já falamos, duas personalidades, Jesus tem duas naturezas e uma só personalidade. É a única pessoa em todo o universo que tem essa categoria de ser. A sua divindade está presente na Bíblia inteira. Então a divindade de Jesus Cristo está presente na Bíblia inteira. Basta ver os milagres que Jesus fez. Basta ver que ele andou por cima das águas. Basta ver que ele ressuscitou mortos, limpou paralíticos. 10 de uma vez só ele limpou, né, os leprosos, paralíticos, ele ressuscitou paralíticos, enfim. Jesus fez grandes coisas. Por quê? Porque ele é Deus. É Deus. Estava no corpo de homem, mas ele tinha poderes claros, que ele não perdeu, porque ele curou muitas pessoas, expulsou demônios, etc. Bem, então a sua divindade está presente na Bíblia, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus Cristo. Com tal abundância de detalhes que infelizmente não é possível mencioná-los aqui por falta de espaço. Se fôssemos aqui, amados, falar acerca do poder de Jesus Cristo, de tudo que ele fez, passaríamos aqui muitas horas e não iríamos exaurir o assunto. Agora é importante, já que nós estamos falando dessa divindade de Jesus Cristo, é que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo era o arcanjo Miguel, foi o arcanjo Miguel. Jesus aqui, quando veio ao mundo, na verdade, para eles foi o arcanjo Miguel. Isto é, ele fala que o arcanjo Miguel, no passado, né, Jesus veio aqui à Terra, na verdade, para eles, na verdade, Jesus não é o arcanjo Miguel. Nós sabemos, claro. Miguel tem sua função como arcanjo e Jesus tem a sua função porque Jesus é Deus. Mas o testemunho de Jeová defende que Jesus é o arcanjo Miguel. Bem, a encarnação do verbo significa que Deus assumiu a forma humana. Então essa expressão encarnação do verbo significa, e o verbo habitou, né, ou encarnou-se entre nós, significa que Deus assumiu a forma humana, né? Assumiu essa forma humana. E de fato assumiu e venceu o pecado no corpo, né? Isto é, na carne. Jesus com ossos, Jesus com pele, Jesus com todos os nossos sistemas que nós temos, Jesus em corpo humano, ele venceu o pecado no corpo. Ele não poderia, se Jesus tivesse vindo na condição de Deus, alguém iria apontar, olha, ele só venceu o pecado porque ele veio na condição de Deus. Mas Jesus não veio na condição de Deus, ele veio na condição de ser humano. Na condição de ser humano, ele teve que submeter-se ao Pai na condição de filho. Na condição de filho. A concepção e o nascimento virginal de Jesus. Então vamos projetar aqui a questão da concepção. Havia um texto de Isaías 7,14 que mostrava que Jesus viria ao mundo e nasceria através de uma concepção milagrosa, isto é, a virgem deveria conceber. Aí está, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, conforme Isaías 7,14. Então aí já havia
há 7 séculos antes de Jesus vir ao mundo, já havia este prenúncio, este vaticínio de que Jesus iria nascer. E João mostra que o verbo nasceu de fato, né? Habitou entre nós. E o cumprimento está em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isto é, esse texto está mostrando que Jesus é Deus. Porque o que é Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Isto é, Isaías fala desse nome, Emanuel, que significa Deus conosco. E Mateus, quando escreve o seu evangelho no grego, ele já dá a tradução mostrando que Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Então, prova que Jesus é Deus. Mais um texto que prova que Jesus é Deus. Saindo desse texto, ainda dizemos o seguinte, podemos dizer, a concepção e o nascimento virginal de Jesus, né, já mostramos aí a promessa e o cumprimento, são obra do Espírito Santo. Então, tudo isso foi obra do Espírito Santo. O texto mostra, Mateus 1:20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Maria, não tema receber, José, filho de Davi, perdão, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha aqui, o Espírito Santo, a terceira pessoa, também atuando, trabalhando, né? Então está aí que através da concepção do Espírito Santo, Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, como Jesus iria nascer? Se Maria era uma virgem, mas aprove a Deus na sua onisciência, na sua onipotência, através do Espírito Santo, Maria concebeu, né? E Jesus então nasceu. Pois é, aí está o texto. Tal encarnação do verbo é um mistério, hein? É claro que essa encarnação do verbo não deixa de ser um mistério, apesar do cristianismo ser uma religião, podemos entender como religião da revelação, mas não deixa de ser um mistério essa situação. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, Timóteo 3,16, ele diz: e sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, que é Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, novamente, está falando aí sobre esse mistério. Então, todo esse trabalhar de Deus, a questão de Deus alcançar o homem através da redenção pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tudo isso é um mistério, né? Um mistério divino que Deus, então, usando os homens, usando a razão, não hão de compreender esse grande mistério. Mas, na medida do possível, com base na fé, nós cremos e aceitamos que, de fato, as 3 pessoas formam um só Deus. Isto é, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituem um só Deus, e não 3 deuses. Continuando aqui, amados, tal encarnação do verbo é um mistério, isto é, racionalmente impenetrável. Aqui eu coloquei um pequeno entendimento que eu tenho, não é obrigado o professor concordar comigo, né, os irmãos que estão nos assistindo, eu coloquei: Deus é Espírito, né? Inclusive essa definição foi o próprio Senhor Jesus que disse, quando estava falando para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 24, Jesus deu uma definição sobre Deus. Ele disse: Deus é Espírito. Aqui eu coloquei: Deus é Espírito, mas ele precisava habitar entre os homens. Precisaria de um corpo. Todavia, veio na condição de filho, demonstrando total sujeição ao Pai. Ao subir para o céu, ele enviou alguém, o Consolador, para estar conosco, mas de forma invisível. Este é o Espírito Santo. Então, Jesus teve o seu papel como filho. O Espírito Santo aqui foi substituiu a presença do Filho, mas ele substituiu de forma invisível. O Filho foi para o céu. E o Espírito Santo está aqui no meu coração, no seu coração, trabalhando nas nossas vidas, para que nós sejamos pessoas que agradem a Deus, sejamos santos, evitemos o pecado. Mas ele está, o Espírito Santo, já está dizendo, o Espírito não tem corpo. O Espírito Santo não tem corpo. Onde ele está? Ele está habitando em nosso ser, em nosso coração, para que possamos, de forma agradável, possamos nos santificar mais e mais ao Senhor. Bem, amados, vamos agora às características humanas, né? Estamos falando sobre a humanidade do Filho de Deus, características humanas. Bem,
Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Então Jesus, ele é plenamente um homem de verdade, né? Um homem de verdade. Dizem que um certo filósofo, né, de nome Diógenes, né? Diógenes, não falha a memória, caminhava pelas polis com uma lâmpada e as pessoas perguntavam: o que é que você está procurando? Ele disse: estou procurando um homem de verdade, né? E ele não achou nenhum homem de verdade, mas se ele tivesse se deparado com Jesus Cristo, é claro que ele viveu antes do Senhor Jesus Cristo seria este homem de verdade, porque Jesus era absolutamente um homem completo, um homem de verdade, como também era Deus de verdade. Então assim as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma que elas ensinam que Jesus é plenamente homem. Então, isto é, as referências bíblicas, os textos bíblicos apontam, e nós não temos dúvida, quanto à questão da divindade de Jesus. Mas as mesmas Escrituras também nos revelam, plenamente nos revelam, e nos dão segurança, os textos, que Jesus também era plenamente homem. Então, plenamente Deus e plenamente homem. Jesus Cristo. Olha o texto aqui. 1 Timóteo 2,5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, mostra aí o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro homem. Ainda falando sobre isso aqui, ainda eu coloquei aqui, amado, Jesus está no céu com o mesmo corpo que ele ressuscitou. Você sabia disso, que Jesus está no céu? Jesus subiu no céu, para o céu, em corpo, no seu corpo. E por que estou dizendo isso? Porque ele vai voltar com o mesmo corpo que ele ressuscitou. Já que estamos falando sobre o corpo de Jesus Cristo, não é? E a segurança que nos dá, assim, base para mostrar que Jesus vai voltar em corpo, e nesse mesmo corpo que ele ressuscitou, está em Zacarias capítulo 13, versículo 6. Se quiser anotar aí, Zacarias 13, 6, mostra que Jesus vai voltar com o mesmo corpo. E o outro texto está em Atos capítulo 1, versículo 11. Se você quiser conferir, Zacarias 13, verso 6 e Atos capítulo 1, versículo 11. Além disso, há abundantes e incontestáveis, isto é, irrefutáveis, né, provas de sua humanidade. A Bíblia vai nos mostrar aqui, vamos ler alguns textos aqui, que mostra que ele nasceu, cresceu, viveu entre nós. Então Jesus, estamos falando sobre características humanas, Jesus, é importante nós entendermos, Jesus era, claro, um homem completo, um homem perfeito, mas sem pecado. Seu nascimento é contado com detalhes dos 2 primeiros capítulos de Mateus, né? Nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Você pode ler Mateus capítulo 1, versículo 18 e Lucas capítulo 2, versículo 11. Nós veremos que Jesus, de fato, ele está citado, tanto em Mateus como em Lucas, acerca do seu nascimento. Isso aqui é importante também sobre a questão do nascimento de Jesus. Eu vou ler aqui uma frase de uma pessoa chamada Hilário de Poitiers. E ele viveu no ano 316 a 367. Vou ler na página 69. Eu li isso aqui, achei muito importante. E talvez seja importante para você levar para a sua sala de aula também, professor. Então vamos ver aqui se eu acho essa referência aqui. Ele mostrou na página 69. Aqui diz o seguinte: a questão do momento girava em torno das duas naturezas de Cristo. Hilário de Poitiers, não sei se a pronúncia é Poitiers, 316, 317, escreveu: em virtude das duas naturezas unidas em um, é um sujeito que tem duas naturezas, de tal sorte que de nada carece em nenhuma das duas. Ao nascer como homem, isso aqui que eu gostaria de frisar, ao nascer como homem não deixou de ser Deus. Então Jesus, ao nascer como homem, não deixa de ser Deus. E porque continua a existir como Deus, não deixa de ser homem. Então, importante, achei uma benção essa leitura aí. Muito bem. Ele cresceu em sua estatura física e intelectual, né? Esse texto mostra aqui que Jesus teve um nascimento, já lembro sobre o nascimento dele, citando Mateus e Lucas. Mas esse texto aqui, Lucano diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Então Jesus cresceu aí dessas três formas: em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Isto é, mostra o seu crescimento físico e intelectual. Agora vamos mostrar esse lado mais humano do Senhor Jesus Cristo, né? O lado mais humano do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ele sentiu fome. Jesus sentiu fome. O texto diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites,
depois teve fome. Então mostra a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Se os gnósticos, os fundadores do gnosticismo tivessem atentado para só observar esse texto aqui, não precisa de tanta interpretação, só em observar eles veriam que aqui precisaria ser um corpo, porque um corpo ele não sente fome se estiver morto, mas se ele estiver vivo, ele sente fome. Então mostra mais uma prova cabal da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Outro texto aqui, esse texto aqui, novamente aqui, Jesus, uma necessidade de Jesus, estava com sede. O texto diz: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Então ninguém sente sede, a não ser que um ser humano esteja morto. Mas se estiver vivo, sente sede. Por quê? Porque está em corpo. Então Jesus, por ser um ser humano, ele sentiu sede. Outro texto aqui. Esse texto aqui, novamente, agora mais à frente, aqui na sua crucificação, Jesus sentiu sede lá na cruz. Ele diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Lá em João 19, verso 28. Então são textos, irmãos, que expressam, que mostram a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele sentiu cansaço em João 14, verso 6, perdão, João 4, verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado, o texto aqui bem claro, aqui, cansado do caminho. Por que cansou? Porque estava no corpo humano, e o corpo humano cansa, né? Cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Por quê? Porque Jesus estava no corpo humano. Então são textos que demonstram o Jesus Cristo em corpo humano. Esse outro texto aqui mostra Jesus cansado, estava dormindo. A gente só dorme porque a mente cansa, o corpo cansa. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Então, mais uma vez aqui, mostra o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava dormindo porque estava cansado. E aqui, esse outro texto, ainda bem mais interessante, é que vai mostrar que Jesus chorou, né? Só chora quem está vivo, né? E em corpo. Então, Jesus chorou. João 11:35, inclusive, um dos menores versículos aí da Bíblia Sagrada. Então, mostra isso aí. Agora, isso aqui é importante por quê? Porque o monofisismo, que é isso? Ensinava que a humanidade do Senhor havia sido totalmente trocada por sua divindade. Então nós veremos isso aqui, não vou nem ler por causa da questão do tempo, mas alguns que pregavam esse ensino chamado monofisismo, diziam que o corpo de Jesus foi trocado por um corpo divino. Então, se o corpo de Jesus foi trocado, como é que ele poderia sentir sede? Como é que ele, se fosse um corpo divino, como ele poderia chorar? Ou, vou mais além, como ele poderia sentir cansaço? Como ele poderia sentir sede? Como ele poderia sentir fome? Então, esse monofisismo, né? Vamos aqui, a etimologia diz: mono significa único e physis significa natureza. Então, esse monofisismo ensinava que a humanidade do Senhor havia sido trocada por sua divindade. Então, o corpo do Senhor Jesus Cristo, na verdade, era um corpo divino, mas isso não tem segurança nas Escrituras. Se o corpo de Jesus fosse um corpo divino, ele não teria sentido fome, não teria sentido sede, ele não teria sentido as dores na cruz, que de fato ele sentiu dores na cruz, não teria sentido sede. Por quê? Porque ele estava em corpo humano. Então, é isso aí. Bem, amados, saindo então desse ponto, nós vamos para o terceiro subtópico, que vai falar a respeito da necessidade da encarnação do Verbo. Por que houve a necessidade da encarnação do Verbo? Por que Jesus teve que ter um corpo, né? Ou Deus teve que ter um corpo? Vamos ver isso aí agora. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade. Então, o pecado através de Adão e Eva, Deus alertou, eles desobedeceram, foram os primeiros seres humanos, e pela justiça de Deus, o pecado tem que ser vencido também por um ser humano. Então Deus, para ser justo, ele quis demonstrar que alguém que teria um corpo humano, também como Adão e Eva tiveram um corpo humano, ele enviaria uma pessoa aqui, que é o seu filho, no mesmo corpo, né, o corpo semelhante
a Adão e Eva, e semelhante a mim e a você também. Só que ele iria, com esse corpo, vencer o pecado. Deus queria demonstrar isso. A justiça de Deus, então, fez isso, né? Tem que enviar alguém para vencer como ser humano. Jesus venceu como ser humano e não como Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, Jesus venceu como ser humano e não como Deus. Se ele tivesse vencido como Deus, todo mundo teria dito aí, né? Satanás estava aí às gargalhadas dizendo, ele só venceu porque veio como Deus. Mas Jesus veio na condição de filho, na condição de ser humano. E como ser humano, ele teve as suas limitações, teve as suas fraquezas assim da carne, né? A questão de sentir fome, a questão de sentir cansaço, a questão de dormir. Então Jesus, por quê? Porque ele veio em corpo humano e não num corpo divino. Jesus não veio num corpo como um anjo, não, mas ele veio como ser humano. Isso é importante. Muito bem. Então Jesus, ao vir para a terra aqui e habitar com os seres humanos, ele demonstrou que é possível o pecado ser vencido na carne, né? No corpo. Ele teve tentações espirituais? Teve. Teve tentações humanas? Também teve, mas ele venceu, né? Conforme Hebreus 4,15, Jesus não pecou. Jesus se fez carne, isto é, se fez um ser humano em potencial. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então Jesus venceu aquilo que estou dizendo. Ele estava assim, sujeito ao pecado, por quê? Porque estava no corpo humano, mas não deu vazão ao pecado, não deu ibope ao pecado. Jesus não deu chance ao pecado. Aliás, ele até dizia, quem me convence de pecado? Né? Ninguém convenceu Jesus de pecado. Então observe esse texto aqui. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, a morte foi uma consequência do pecado do homem. Então o texto diz, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo número 12. Outro texto aqui importante, irmãos, é este aqui. Romanos 5, o verso 17, Romanos 5, 17, vai nos mostrar o seguinte, porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou, isso aqui é importante, inclusive nós marcamos aqui para destacar, porque se pela ofensa de um só, que foi a ofensa de Adão, a morte reinou, por esse que é Jesus Cristo, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em Cristo por um só, Jesus Cristo. É uma promessa aqui. Então, se a morte reinou por causa da transgressão de Adão, a vida veio, não é? Aqui a graça, a abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Então, o pecado leva à morte, mas a vida em Cristo leva a pessoa à vida, né? E aqui a promessa de reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Então, está mostrando aqui tanto o pecado como é importante a pessoa ter esta segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse outro texto diz assim, Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, então através do pecado, o pecado trouxe juízo a todos os homens e esse juízo para condená-los. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Então, enquanto o pecado leva o homem para o juízo e, consequentemente, para a condenação desse juízo, a fé em Cristo, através da sua morte, através do seu sacrifício, trouxe graça a todos. Então, veja bem, todos os homens iriam para a condenação, seriam condenados. Mas a graça, o ato de justiça de Deus por meio de Cristo, trouxe a todos os homens o que? Uma justificação de vida. Então veja aí, equiparando os dois textos, né? O mesmo texto, mas a consequência do pecado e a consequência quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E ainda esse outro texto, Romanos 5:19, desse versículo aqui diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, então Adão pecou, a consequência é que essa desobediência, esse pecado perpetuou-se na raça humana
e todos os homens, consequentemente, foram feitos pecadores. Assim, pela obediência. Então, enquanto a transgressão, a desobediência de Adão levou os homens ao pecado, a obediência de Cristo levou muitos a serem justificados, a serem justos. Então, vejam só a importância de Adão, a importância, eu digo, no sentido de, através da sua desobediência, ter levado os homens à condenação, e a importância de Cristo em restabelecer essa comunhão do homem com Deus, para conduzi-los a ter uma vida eterna, a conduzir por meio da redenção em Cristo. Bem, amados, então Jesus fez-se carne, isto é, fez-se um ser humano em potencial. Fez-se um homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem, né, conforme o texto que nós vamos apresentar aqui. Pronto, olha só. Porquanto que era impossível a lei não poderia de forma alguma salvar o homem. A lei, ela justificava o homem, mas não salvava o homem. Visto como estava enferma pela carne, isto era, o pecado que estava no ser humano sempre mostrava ele como na condição de transgressor. Aí Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, isto é, em semelhança de corpo humano, do pecado, isto é, propenso ao pecado, sujeito ao pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Isto é, Jesus, ele provou, ele vivenciou isso, que mesmo estando na carne, ele derrotou o pecado porque não deu vazão ao pecado. O texto está nos mostrando isso. Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne, como ser humano, do pecado, isto é, propenso ao pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aí está Romanos capítulo 8, versículo 3, isto é, Jesus não deu chance alguma ao pecado na carne. Isto é, o pecado foi derrotado por Cristo. Porque ainda que os homens pequem, Jesus mostrou que no corpo humano é possível uma pessoa em corpo obedecer plenamente a Deus e não ser um pecador. Infelizmente, todos os seres humanos pecam, desobedecem. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando nós pecamos, nós vamos até Ele, pedimos perdão, a sua clemência, e Jesus, por ser o nosso sumo sacerdote, Ele intercede a Deus por nós, por isso que Ele é o nosso intercessor, e aí Ele nos perdoa. Porque nós, infelizmente, como seres humanos, nesse corpo ainda estamos sujeitos ao pecado. Mesmo sendo crente, mesmo nós temos o Espírito Santo, ainda temos uma carne que é fraca e que precisa muito da graça e da misericórdia do Senhor para que nós não desobedeçamos ao Senhor nosso Deus. Então, continuando aqui, amados. Então está o texto de Romanos capítulo 8, versículo 3. A Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado, que o homem está perdido debaixo da maldição, né? Debaixo da maldição do pecado. Romanos 3, 23, apenas esse texto aqui. Teríamos outro texto aqui de Salmo 14, versos 2 e 3, mas esse texto aqui é o texto áureo que mostra a condição dos seres humanos, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Este texto aponta que todos estão destituídos, claro. Todos aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador estão, de forma clara, destituídos da glória de Deus. Agora, se aceitar Jesus Cristo, claro, esse ser humano será perdoado. Então, Jesus Cristo foi a única exceção aí. Ele não pecou. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. Porque só alguém plenamente santo poderia fazer isso, né? Poderia fazer isso, resgatar este homem para Deus. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Há um texto em Isaías 43, 11. Esse texto diz assim: e eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Isto é, salvação só em Deus. Deus providenciou quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Então, o texto muito mostra aí. E por que Deus fez isso? Somente o Senhor salva? Por causa do seu amor. O João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, se não fosse o amor de Deus, Deus não salvaria ninguém. Mas o seu amor é grande e Ele providenciou a redenção do ser humano. Então, esse mesmo Deus tornou-se homem, né? Então, quando Ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aí precisou o quê? Este mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo Ele mesmo a lei que promulgara. Veja só o que é que diz aqui, Atos capítulo 4, versículo 12.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo, né? Não é através de Maria que nós somos salvos, nem através de outro personagem. Só por meio de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Por causa do quê? Por causa do pecado que nós cometemos. Precisamos ser salvos por meio da redenção em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo está aí nesse texto mostrando que ele é o salvador do ser humano. Bem, meus irmãos, aqui nós queremos encerrar. Destaca aqui ainda, que eu não comentei, mas é importante, Jesus ele tinha, com o seu corpo, ele teve a capacidade de pecar, mas não achou conveniente pecar, pois todo pecado é transgressão contra Deus, e nós sabemos que Jesus nunca desobedeceu ao Pai, né? Como ele disse, quem me convence de pecado? Ninguém convenceu Jesus do pecado, Jesus não cedeu à tentação, foi tentado, Hebreus 4,15, mas não pecou em nenhum momento. E aqui, já fechando essa lição, amados, fiquemos apenas com a síntese deste tópico. A síntese do tópico terceiro diz o seguinte: cremos na humanidade do Filho de Deus. Então, afaste qualquer pensamento que venha contrário às Escrituras. Por quê? Porque Jesus, ele venceu a morte não como Deus, mas venceu como ser humano. Ele venceu o pecado não como Deus, mas como ser humano. Sentiu as dores na cruz do Calvário, não como Deus, mas como ser humano. E viveu aqui também como ser humano, mas não deixou de ser Deus. Ele abriu mão do seu poder, abdicou da sua glória, do seu poder, mas não deixou de ser Deus. E por último, amados, já concluindo esse estudo que está um pouco longo, como conclusão, colocamos aqui esse texto. O texto que vai nos mostrar o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida, isto é, a mais contestada de todas as personagens da história, né? Todavia, de acordo com a Bíblia, é o único e verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. E aí está. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, verso 17. E por último, o último texto aqui, para nós fecharmos este assunto, está aqui: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo mostra, né, só através do Espírito Santo é que nós confessamos que realmente Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E isto é revelar a sua divindade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero convidar vocês para a próxima semana estarmos estudando mais um assunto. Até lá, que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.